Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar, a um lugar comunidade. Você que veio presencialmente, sinta-se abraçado. Se você não se sentiu, dá uma cutucada do lado que alguém te abraça. Se você está vendo pela telinha, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. É um prazer ter você com a gente de forma presencial ou de forma virtual. Sabe que essa comunidade se reúne de várias formas. Durante a semana, você tem a oportunidade de conhecer PGs. Você pode se informar melhor no nosso site, umlugarcomunidade.com.br. Você conhece PGs, você tem o Ministério da Família, tem as lives de oração que acontecem todas as terças-feiras. Enfim, oportunidade não falta. E se você quer apoiar financeiramente esse ministério, que acontece aos sábados e nos outros dias da semana, você pode apoiar através do Pix. pix@umlugarcomunidade.com.br. pix@umlugarcomunidade.com.br. Se você não tem ainda o aplicativo baixado no seu celular, essa oportunidade. Você tem 30 segundos para fazer isso. Dá, né? Bom, hoje a gente vai ter mais uma mensagem da série Graça com o pastor Edson Nunes. E para que a gente prepare o nosso coração e o nosso espírito, eu peço que você feche os olhos, incline a sua cabeça para a gente orar. Bondoso Deus, eu te agradeço, nós te agradecemos porque a gente tem essa oportunidade, esse local para a gente se reunir, para trocarmos abraços, para tocarmos as nossas experiências. E a gente pede, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente seja agora aberta pelo Espírito Santo para que a gente possa ter a real compreensão dessa mensagem. Continua ao nosso lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É na caminhada com Deus que nós conhecemos um pouco mais a respeito dele, que ele se revela a cada um de nós, no partir do pão, no dia a dia, no sentar à mesa. Ele nos convida a fazermos isso todos os dias em nossas vidas. Vamos nos levantar e vamos louvar o nome daquele que reparte o pão e que revela a sua bondade e a sua misericórdia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele
reconhecemos quem tu és. Reconhecemos e reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos aquele que se fez presente em nossas vidas e que nos chamou pelo nome, mesmo antes de existirmos, que nos conhece, mesmo antes do princípio, antes mesmo de cada um de nós sermos chamados à existência. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos fez filhos. Mesmo antes do princípio, Antes do existir, antes mesmo do existir, no silêncio eterno da imensidão, tu reinavas soberano em poder. Por tua ordem fez-se a vida, por tua graça veio a ser. O universo inteiro por teu falar. Quem existe para te igualar? Viverei para servir meu louvor. Viverei pra tua presença buscar. E nada vai calar esse hino de amor aos teus
maravilhoso é sabermos que podemos estar diante daquele que nos constituiu, que nos chamou desde a eternidade, desde quando ainda não tínhamos fôlego de vida, Ele já nos chamou à existência. E por Ele ter feito isso, já nos conhecer, mesmo antes de nós termos sido chamados à existência, é aquele que pode dizer coisas a respeito de nós que nós mesmos não sabemos. Ou seja, existem muitas coisas que a sociedade, que o mundo, as pessoas de perto, quem sabe até a família, pode dizer sobre você. Existem coisas que você pode achar a seu respeito, mas na verdade, no fundo, só Ele que nos conhece genuinamente, profundamente, a ponto de dizer as verdades sobre cada um de nós. Ele conhece você, sabe a sua trajetória, sabe o que trouxe você aqui. Ele é aquele que vê as coisas que você não vê em você, que vê beleza onde você não vê. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar. O que Ele fez? Cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou quem era fraco, achou sincero o amor que existe. O amor que existe em mim. Você viu. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Achou sincero o amor que existe em mim. Achou sincero o amor que existe em mim.
Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado por ver além do que vemos, muito obrigado por ver além do exterior, muito obrigado por enxergar em nós beleza, por enxergar em nós virtude. Obrigado porque o Senhor não nos olha como nós nos olhamos uns aos outros e como nós nos olhamos a nós mesmos. Que esse olhar terno, carinhoso, continue cativando e transformando o nosso coração. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à comunidade aqui no Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro UOL, ou no seu celular, no seu computador, na sua televisão, no seu aplicativo, sei lá, onde você assiste e congrega com a gente. A gente está na série Graça, uma série de 17 episódios, longa. Os 7 primeiros episódios já passaram. São os 7 episódios que falam sobre essa graça ampliada de Deus no Antigo Testamento. E a partir de hoje a gente entra no Novo Testamento. Então a gente vai para uma nova etapa. Agora vão ser uma série aí de sermões sobre essa graça ampliada de Deus no Novo Testamento. E a gente viu, e eu aconselho fortemente você a ver esses 7 episódios para entender o que a gente tem falado, para construir junto com a gente esse caminho. É longa, é uma série longa, justamente para que a gente possa construir pedacinho por pedacinho. Mas além desses 7 episódios, eu aconselho fortemente você a ver a série O Peixe, o Verme, A Moabita e Excluídos Incluídos, tá? Você pode encontrar essas séries no nosso canal do YouTube, no Spotify, etc e tal. E aí você vai lá para a sua academia, fazer sua esteira, você bota lá para a playlist da comunidade, toca o barco lá e aí o exercício fica até abençoado, né? As gordurinhas vão embora e tal. Então aproveite isso daí. Eu prometo a vocês uma bênção se vocês escutarem e tal. Tô brincando, é brincadeira. Bom, essa série como a gente está começando, a gente tem construído vários tijolos do que é o que a comunidade se propõe a ser, né? Então é importante que vocês acompanhem e entendam, ou tentem entender, que às vezes nem a gente entende, mas enfim, venham com a gente nessa jornada. A gente vai começar o Novo Testamento falando de um evangelho que nunca foi meu evangelho preferido. Eu já tive a minha fase, acho que o primeiro evangelho que eu me apaixonei foi o evangelho de Mateus. Passei um bom tempo fissurado no evangelho de Mateus. Depois o evangelho de João, um evangelho que é arrebatador, é profundo. São textos teologicamente muito, muito pesados e a construção de João é linda e tudo. E recentemente, por causa de um professor lá da Califórnia, o Daniel Boyarin, eu me apaixonei por Marcos. Marcos é um evangelho fantástico e até hoje nunca tive paixão por Lucas. Mas olhando os meus arquivos lá, os evangelhos que eu mais preguei foram João e Lucas. Então isso é interessante. Mas eu gosto bastante desse início de Lucas. E Lucas ele tem algumas características especiais, né? Lucas ele escreve dialogando ali com o evangelho de Marcos, dialogando com o evangelho de Mateus. Lucas ele escreve, vamos dizer assim, 2 partes do evangelho, o próprio evangelho de Lucas e depois o livro de Atos. Então é sempre interessante você analisar a construção do que Lucas está fazendo, lendo as 2 coisas na sequência. A gente vai perceber bastante isso nessa leitura. E, além disso, Lucas, ao contrário de Mateus, ele não entra como narrador citando o Antigo Testamento ou mostrando o cumprimento das coisas, mas ele coloca as falas do Antigo Testamento, as citações do Antigo Testamento, na boca dos personagens, geralmente na boca de Jesus e na boca de Maria, como a gente vai ver hoje, Zacarias e tal, mas ele coloca essas citações do Antigo Testamento na boca dos personagens, ao invés de ser uma nota do narrador entrando no texto, dizendo assim, isso daqui aconteceu para se cumprir a profecia e tal, como Mateus faz, por exemplo. E Lucas ele trabalha muito numa ideia de promessa e cumprimento da promessa, de expectativa e realidade. Ele trabalha muito nesse modelo, na fluidez do texto e tal. Então, nesse início do Evangelho de Lucas,
a gente vai perceber que existem vários, vamos dizer assim, anúncios de enredo, coisas que são anunciadas e elas vão acontecendo, ou na continuação do Evangelho de Lucas, ou no próprio livro de Atos dos Apóstolos. E um outro detalhe muito interessante na construção dos personagens, né, de como Lucas vai colocando Jesus, vai apresentando Jesus, e de como Lucas vai apresentando Deus também nessa narrativa, é que Lucas ele coloca Jesus como o filho obediente, como o cumpridor da lei. Ele coloca Jesus como não só alguém que profundamente conhece a lei, mas como alguém que cumpre essa lei, né? E Jesus está sempre com a lei na boca, está sempre falando da lei. Então, por exemplo, quando alguém faz uma pergunta, os fariseus, os escribas, o intérprete da lei, alguém assim, chega, não sei o que lá, o que eu faço para herdar a vida eterna, o que eu faço para ter salvação, não sei o que lá, tal. Jesus, geralmente, ele começa a resposta dizendo assim, o que diz a lei? Né? E a partir daí ele constrói o raciocínio, né? Então essa é uma marca de Lucas, é colocar Jesus como esse grande filho obediente da lei, aquele que cumpre toda a lei. E, ao mesmo tempo, ele coloca Deus como um ser misericordioso e amoroso plenamente. E aí, por exemplo, a gente começa no Evangelho de Lucas, né, ali no capítulo 1, quando Zacarias está fazendo uma oração para agradecer pelo filho, etc. e tal. E nessa oração, nesse cântico de Zacarias, ele diz lá, capítulo 1, verso 76 em diante, diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor. Né? João Batista vai preparar o caminho do Senhor, a gente já vai ver isso daí. Para dar a seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para fazer brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Então aqui, Lucas fala de Zacarias, Lucas coloca esse cântico de Zacarias, falando desse Deus, né, dizendo que a salvação vem de Deus, vem pelas ternas misericórdias de Deus. Né? Então a salvação não é algo que você ganha porque você cumpre a lei, mas ela vem pelas ternas misericórdias de Deus. Então tem esse contexto interessante de Lucas aqui, né? Esse contexto de que Jesus é o filho obediente da lei, de que a lei é tão importante, que Jesus é o cumprimento da lei, e etc. e tal, mas ao mesmo tempo de que a salvação tem a ver com as ternas misericórdias de Deus, não com aquilo que você faz em relação à lei, assim por diante. E isso vai ficar mais claro ainda quando a gente percebe os dois principais anúncios de enredo nesse início de Lucas, e que vão se cumprindo logo no início do ministério de Cristo, também no livro de Lucas. Né? Então, o primeiro anúncio é ali no Cântico de Maria, que está também no capítulo 1. Então, o anjo anuncia que Maria vai dar luz, etc. e tal, e Maria faz um poema belíssimo, e alguns conhecem como Magnificat, né? Esse Cântico de Maria sobre Jesus. E nesse cântico, ela diz assim, capítulo 1, a partir do verso 51, e aqui é interessante, a tradução, às vezes, tem uma complicação, porque coloca no passado como se tudo isso estivesse sendo cumprido, mas vai se cumprir ainda, tivesse sido cumprido, mas vai se cumprir ainda. Então ele diz assim, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos o mais íntimo do coração, derrubou os governantes do seu trono, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Então aqui Maria está falando que Jesus é esse cumprimento da promessa de Deus para Israel, e ela sublinha, ela enfatiza que Jesus ele vai vir então para derrubar os arrogantes, derrubar os governantes arrogantes dos seus tronos e exaltar os pobres. Né? E essa parte aqui desse cântico de Maria é uma citação, é uma alusão a um outro cântico, o cântico de Ana. Quando ela recebe, então, a bênção de ser mãe de Samuel, ela também faz um cântico. E aí, lá em 1 Samuel, capítulo 2, a gente vê esse cântico, e a gente vê alguns elementos se repetindo, né, lá em Maria, aqui em 2 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, diz, não falem tão orgulhosamente, nem sai das tuas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela a resgata.
O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Mas ele os faz sentar com príncipes e lhes dá lugar de honra. E a gente vai ter essa mesma ideia, essa mesma noção também no Salmo 113, essa ideia de que Deus derruba os orgulhosos, derruba os arrogantes, derruba os ricos, e ele faz subir os pobres, subir os oprimidos, subir os fracos. Ele exalta. Então essa é um anúncio lá de Maria, nesse cântico dela, nesse cântico antes do nascimento de Jesus, esse cântico anunciatório da obra de Jesus. A obra de Jesus é uma obra de inversão. De inversão. Ele vai exaltar os humildes, ele vai exaltar os pobres, ele vai exaltar os oprimidos, ele vai derrubar os arrogantes, derrubar os violentos, derrubar os opressores, derrubar os injustos. Então essa obra de inversão depois vai ser anunciada pelo próprio Jesus, né? Ele vai colocar que no reino dele os primeiros vão ser os últimos e os últimos vão ser os primeiros. Então o evangelho de Jesus é esse evangelho da inversão das coisas. E esse é um anúncio que Maria faz. Jesus vem para os pobres, Jesus vem para os pequeninos. Jesus vem para aqueles que estão no chão. E para aqueles que estão de pé, ele veio para derrubar. Então esse é o evangelho que Maria anuncia que Jesus vai trazer. E um segundo momento, quando João Batista, então, a gente já viu o cântico de Zacarias, João Batista nasce, ele começa o ministério dele, e ele entende o ministério dele como um anúncio. E a gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 3. Ele entende o evangelho dele como um anúncio, como uma pregação de anúncio. E ele diz lá no capítulo 3 o seguinte, como ele começa pregando no deserto, percorrendo todas as regiões, perto do Jordão, etc. e tal, e ele diz que ele veio trazer o batismo de arrependimento para cumprir a profecia de Isaías. E aqui ele cita Isaías capítulo 40, do verso 1 a 3. Ele diz, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. E aqui é esse segundo anúncio de enredo que Lucas coloca antes do início do ministério de Cristo. O anúncio de que toda a humanidade verá essa salvação que ele está preparando o caminho para vir. Então, Maria anuncia que o ministério de Jesus é um ministério para os pobres, é um ministério para os destituídos, é um ministério para os perseguidos, para os violentados, para os abusados, para os oprimidos. E João diz que esse ministério que ele está preparando o caminho é um ministério que vai vir para toda a humanidade. Toda a humanidade. E um spoiler é que isso começa a se cumprir. Lá em Atos, também escrito por Lucas, quando Lucas fala da conversão de Cornélio, quando os gentios começam a ser batizados e começam a entrar para o reino, né? Começam a entrar para as comunidades e tal, porque eles acreditam em Jesus e são batizados no nome de Cristo. Então a gente tem esses dois anúncios aqui acontecendo, dessa preparação para o evangelho de Jesus. Então de cara parece que o ministério de Jesus é um ministério radicalmente inclusivo, para aqueles que estavam à margem e para toda a humanidade. Ou seja, Lucas anuncia que que o ministério de Cristo não é para poucos, que o ministério de Cristo não é para alguns, não é para um povo, não é para um tipo de gente, mas é para todo tipo de gente, principalmente para aquelas que são rejeitadas, para toda a humanidade. E aí, João Batista encontra Jesus, Jesus é batizado, vocês lembram disso? Jesus é batizado, tem todo um evento no batismo de Jesus, e logo na sequência o texto diz que Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado. E ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Então Lucas vai colocar isso de uma maneira muito interessante ao longo da sua narrativa. Parece que sempre que é o Espírito que está guiando Jesus para as coisas. Então Jesus é batizado, ele recebe o Espírito leva Jesus para o deserto. E ao levar para o deserto, ele leva Jesus para ser tentado. E na sequência do texto, Lucas capítulo 4, se tiver sua Bíblia aí, pode abrir. Lucas capítulo 4, verso 14. Jesus vence a tentação, etc. E diz o verso 14 do capítulo 4, que Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então, o Espírito guia Jesus para Galiléia e lá Jesus começa a pregar. E ele prega, nas sinagogas e a galera curte Jesus.
Ele vira um baita pregador. Aparece nos podcasts da época, pregando em todas as sinagogas, a galera batendo pau, falando, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara prega bem pra caramba e tal, e todo mundo segue Jesus, e todo mundo gosta de Jesus. E aí Lucas resolve contar o início do ministério de Jesus a partir disso, de Jesus como um pregador famoso já na região, e que agora vai pregar em Nazaré. E quando ele vai pregar em Nazaré, que ele foi criado, ele entra numa sinagoga como era seu costume, e o verso 17 diz que ele foi entregue o livro do profeta Isaías. E na sinagoga, geralmente, na tradição judaica, você primeiro lia o rolo do Pentateuco, quem lia explicava, depois você lia o rolo dos profetas e explicava. Então, Jesus já era um pregador famoso, mas Lucas escolhe contar o início do ministério de Jesus num evento numa sinagoga em Nazaré. Jesus abre o rolo, foi-lhe dado o rolo, e ele lê. Texto que está em Isaías, capítulo 61. Se tiver sua Bíblia aí, abra Isaías 61. Deixa aqui. Isaías 61. Os primeiros versos se diz assim. Jesus lendo, né? Está lá em Lucas, resumido aqui em Isaías 61, completo. A partir do verso 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então é esse o texto que Jesus lê na sinagoga naquele dia, Isaías 61. E são basicamente 7 verbos que são colocados aqui. E eu coloquei aqui de uma maneira mais literal para vocês verem o discurso, né? O resumo do discurso. Então ele vai trazer o evangelho para os pobres, vai amarrar os corações quebrados, eu acho essa expressão linda, amarrar os corações quebrados, vai proclamar liberdade aos cativos e presos, vai proclamar o ano aceitável do Senhor, vai consolar os tristes, vai dar aos que choram alegria e vai glorificar os justos. Então são 7 coisas que Jesus anuncia que ele veio fazer. 7 coisas. E dessas 7 coisas, 2 eu queria chamar a atenção para vocês. A primeira de todas é justamente o cumprimento do cântico de Maria. Ele diz, eu vim trazer o evangelho para os pobres. Eu vim trazer o evangelho para os pobres, eu vim anunciar as boas novas para os pobres. E é interessante que essa expressão em Isaías, boas novas, ela aparece bastante a partir do verso do capítulo 40, que é a sessão de consolações de Isaías. Aparece bastante essa construção de boas novas justamente em Isaías, relacionada à ideia de que Deus vai trazer juízo para os ímpios, juízo para os violentos, para os arrogantes. Lembra que essa é uma linguagem profética comum. Ele vai trazer juízo, ele vai trazer vingança para esses líderes, para esses reis, para esses que são arrogantes, que são violentos. Ele vai vingar os que são oprimidos, os que são perseguidos, o pobre, o órfão, a viúva, o cego, o eunuco. Todos os que são marginalizados vão ser exaltados e os que são arrogantes e violentos vão ser julgados. Então tem 2 grupos que eles trabalham nos profetas, a gente falou isso ao longo dessa série, 2 grupos básicos. O grupo dos que são arrogantes e violentos, que perseguem, que matam, que são injustos e tal, e o grupo dos que são perseguidos, violentados, abusados, pobres, cegos, eunucos e tal. Um grupo vai ser julgado, o outro grupo vai ser salvo. Então essa ideia de trazer boas novas tem essa dinâmica. Boas novas é para esses. Para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o cego, para o aleijado, para o estrangeiro, para o eunuco, para o marginalizado. Isso é boa nova. Mas para os reis, para os líderes que são violentos, que são arrogantes, juízo. São esses os 2 grupos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fala de proclamar, eita, trava-língua, proclamar o ano aceitável do Senhor. E a gente já trabalhou isso aqui em outros momentos. Ano aceitável do Senhor é uma referência ao ano jubileu, especificamente, ao ano sabático, ano jubileu.
e carrega uma mensagem fortíssima de justiça social, de justiça agrária. Vocês não vão acumular terras, vocês não vão acumular riquezas. De 50 em 50 anos, as terras vão voltar para aqueles donos originais das terras, porque quando Deus divide a terra, e o povo vai entrar na terra prometida, Deus divide por famílias as terras, para que cada família sempre tenha a sua terra. Mas aí acontecem problemas, alguns administram mal, alguns perdem a terra, alguns fazem besteira, não sei o que lá, tal. E aí Deus estabelece que de 50 em 50 anos a terra vai voltar para o seu dono original. Para manter um nível de justiça social, para manter um nível de justiça agrária. E Deus estabelece isso, e a gente já viu aqui, já falamos sobre isso. Não há nenhum relato de que isso tenha sido cumprido em algum momento da história de Israel. Não há nenhum relato. E lá no livro de Crônicas vai dizer que por eles não cumprirem, eles foram para o exílio. E que por causa disso, a terra iria descansar os sábados, que o povo não deixou a terra descansar. Ou seja, tem alguma coisa aí de uma justiça ecológica também. E tudo isso está nesse ano aceitável do Senhor. Está tudo embutido nessa pregação. E é legal que o sermão que Jesus faz, e voltem lá para Lucas capítulo 4, porque ele lê Isaías 61, esse texto que a gente leu, e aí a pregação dele é uma pregação de uma frase. Depois de ler, ele diz assim, fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos ficaram olhando para ele, e ele disse, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Esse foi o sermão de Jesus explicando Isaías 61. Eu já falei muito mais que ele falou. Olha, ano aceitável, proclamar, pá. Aí ele senta, todo mundo fica olhando, pô, você tem que explicar. Aí ele fala, hoje se cumpriu. As escrituras se cumpriram hoje. Sermão simples, deve dar o quê? 1 minuto. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntaram, não é este o filho de José? Todos acharam o máximo, o ano aceitável do Senhor. Poxa, a terra vai voltar para a gente, vai voltar para as nossas famílias, justiça, não sei o que lá e tal. Ano aceitável do Senhor, justiça social para todos, ele vai derrotar os nossos inimigos. Os pobres vão ser exaltados, nós somos pobres, estamos aqui sob o domínio tirano de Roma. Nós vamos finalmente ser exaltados. Mas esse cara que está falando que se cumpriu hoje, não é ele, o filho de José? E aí Jesus disse, é claro que vocês vão me citar esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então eles acharam o máximo o sermão maravilhoso, o sermão lindo, eles adoraram. Graça para a gente, queremos. Graça para a gente, óbvio. Pô, quem não quer graça? Eu quero, é para mim eu quero. Aí Jesus falou assim, mas vocês querem prova? Vocês estão olhando para mim dizendo, esse é o filho de José? Vocês querem milagres para provar que eu sou o Messias que está cumprindo esse negócio aqui? E tem um detalhe interessante, abre um parênteses, manuscritos de Qumran, da época de Jesus ali, e até textos rabínicos posteriores, como Levítico Rabá, dizem que essa proclamação do ano aceitável do Senhor, esse jubileu, tem a ver com uma era messiânica. Então, todo mundo entendeu que quando ele fala hoje se cumpriu, ele estava dizendo assim, eu sou o Messias. E é por isso que eles falam assim, mas não é esse o filho de José? Então vocês querem que eu faça milagre para provar que eu sou o Messias? Não vou fazer não. Verso 24, aqui vem a mudança na narrativa, né? Ou para alguns o plot twist do negócio. Continuou ele. Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas mais viúvas no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma dessas viúvas de Israel, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Sidom, Fenícia / Filisteia. Ou seja, ela era uma viúva filisteia, dos filisteus, inimigo de Israel. Verso 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, também inimigo de Israel. Então, Jesus fala assim, vocês estão felizes que eu estou pregando de graça. Beleza. Vocês querem provas de que essa graça vai acontecer, vocês querem milagres. Eu vou falar para vocês o seguinte. Na época de Israel, na época que houve fome na terra,
Haviam muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi para a casa de nenhuma viúva israelita. Ele foi para a casa de uma viúva filisteia, fenícia, inimigo de Israel. Na época de Eliseu, tinham muitos leprosos, mas Eliseu curou Naamã, o sírio, inimigo de Israel. Lembrando que Naamã era general, matava os israelitas nas guerras. Então, ao invés de falar, de dar sinais da graça para o povo de Israel, Jesus ele cita 2 exemplos de histórias em que a graça alcançou quem? Quem estava fora de Israel. Entenderam isso? Você está dizendo assim, vocês estão felizes e gostando da minha pregação, porque eu estou falando de graça para vocês. Mas eu quero dizer que a graça não é só para vocês, a graça é para os outros. Para os de fora, para toda a humanidade, para aqueles que vocês julgam inimigos, para aqueles que vocês julgam impuros, para aqueles que vocês julgam imerecedores. A graça é para eles. E talvez seja primeiro para eles do que para vocês. Então Jesus aqui ele faz um discurso radical. Assim, vocês estão felizes e gostando porque a graça é para vocês, mas eu estou dizendo que a graça não é só para vocês, é para os outros. E quando Jesus fala isso, qual é a reação do povo? Verso 28. Todos os que estavam na sinagoga, todos, notem isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. E o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Quando Jesus fala que a graça não é só para aqueles que estavam ali na sinagoga ouvindo, que a graça não era só para o israelita, que a graça não era só para os bonzinhos guardadores da lei como ele. Quando ele fala que a graça é para todo mundo, inclusive para a viúva de Sarepta. O que a viúva de Sarepta fez para merecer o milagre que Elias fez na casa dela? Ela foi boazinha com Elias e tal, não sei o que lá, papá. Elias fez o milagre, depois ressuscitou o menino e tal. E Naamã? O que Naamã fez para merecer ser curado pela lepra? Levou presentes para Eliseu, que Eliseu não aceitou, não sei o que lá, tal. Uma graça estendida a inimigos que nada fizeram para receber aquela graça. Foi de graça, sem custo. E quando Jesus prega que essa graça não tem limite, não está circunscrita a uma sinagoga, a uma igreja, a uma religião, a um povo, a uma etnia. Quando Jesus prega que essa graça está para fora desses muros que a gente construiu, qual é a reação do povo? Um povo que adorava os sermões de Jesus, porque é assim que começa esse trecho. Lembram? Jesus era um pregador famoso, todo mundo amava e batia palma para o discurso de Jesus, para o sermão de Jesus. E as sinagogas enchiam porque Jesus ia pregar. Mas quando ele fala de graça para todo mundo, para os que estão de fora, como é que o povo reage? Todos ficaram o quê? Furiosos. E queriam matar Jesus. Furiosos e queriam matar Jesus. E olha que interessante. Resgatando um pedaço do que o pastor Marcelo falou semana passada num sermão brilhante. Lá em Isaías 56, eunucos estrangeiros. O texto bíblico diz que eles vão ministrar, do verbo charat, charet. Eles vão ministrar no templo. Eles eram proibidos de ministrar no templo, mas o texto de Isaías 56 diz que eles vão ministrar no templo. Vão pregar, vão ser ministros do evangelho, vão anunciar as boas novas. De inclusão. Estrangeiros e eunucos. Esse verbo aparece lá. Em Isaías 61, quando ele fala dos pobres, quando ele fala dos cegos, quando ele fala dos tristes, quando ele fala dos estrangeiros, Isaías 61 fala que eles vão ministrar, que eles vão charat, barra ou charet, eles vão ministrar. Vamos lá de novo? Isaías 61,
Versos 5 e 6. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. E vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Então vocês, todos vocês a quem eu estou trazendo as boas novas, vocês vão ser ministros. Vocês vão pregar. Vocês vão pregar. Não é só que eles estão sendo, essa galera toda de fora está sendo aceita pela graça. A graça alcançou todo mundo e tal, todos estão chamados à mesa do Senhor e tal. Todos não, eles não vão só sentar, eles vão pregar, eles vão ministrar, eles vão trabalhar. Quem? Eunucos. Mas eunuco não pode. Pode. Quem? Os estrangeiros. Mas estrangeiro não pode. Pode. Os pobres. Não, os pobres não. Podem. Eles não vão só entrar na casa de Deus, que será chamada casa de oração, para quem? Para todos os povos. Isaías 56. Eles não vão só entrar nessa casa de Deus, eles vão pregar na casa de Deus. Eles vão falar na casa de Deus. Estão percebendo? Quando Jesus fala dessa graça, citando Isaías 61, lá em Lucas 4, depois em Lucas 19 ele vai citar Isaías 56, que o pastor Marcelo falou semana passada. Quando ele fala dessa graça que é altamente radicalmente inclusiva, de não só trazer pessoas, mas de colocar essas pessoas para pregar, para ministrarem, qual é a reação do povo? Eles ficam furiosos, e o que eles querem? Matar Jesus. E aqui a gente precisa pensar, se com Jesus, aquele que guarda a lei perfeitamente, que é o filho obediente da lei, se esse Jesus, que é o protótipo da observância da lei, o cumpridor mor da lei, quando ele fala de uma graça inclusiva para todas as pessoas, ele é perseguido e ele quer, e as pessoas querem matá-lo, o que vai acontecer com qualquer um que pregar a graça inclusiva radical de Deus? Você acha que a gente vai receber aplausos e tapinhas nas costas? Ou a gente vai ser perseguido como Jesus foi? Porque parece que a gente quer um evangelho pela metade. A gente quer o evangelho da bênção, a gente não quer o evangelho da perseguição. Mas quando a gente prega o que Jesus pregou, e notem que Lucas ele resolve começar a contar o ministério público de Jesus a partir desse sermão. Jesus inaugura o ministério público dele em Lucas com esse sermão. As pessoas amavam ver Jesus pregar, mas quando ele fala da graça radicalmente inclusiva, o que as pessoas ficam? Furiosas, elas têm ódio de Jesus. Ódio de Jesus, ódio de Jesus. Elas querem matar Jesus naquele momento, no início do ministério dele. Segundo Lucas. Vocês percebem o que está acontecendo? O que aconteceu, o que está acontecendo? E aí, por causa dos nossos preconceitos, como naquela época havia, com pobre, com cego, com estrangeiro, com aleijado, com órfão, com viúva, menosprezo, preconceito com eles, preconceito com região geográfica. Pode alguma coisa de Nazaré ser boa? Pode alguém pregar de Nazaré ser bom? Todos esses preconceitos estavam arraigados naquela religião. E na nossa hoje? Quais são os preconceitos na nossa religião hoje? E aí quando sobe pastor Akeldam para pregar, aí comentários. Isso é um absurdo, mulher pregando, mulher sendo chamada de pastora. Não pode, a Bíblia é clara. Não existe ministério pastoral feminino. Elas podem pregar na sala de aula, na casa, mas na igreja não. Aí quando sobe o pastor Apolônio, o Marcos Apolônio para pregar, agora exageraram, pastor homossexual pregando, que negócio horrível, isso é ridículo, isso é blasfêmia, heresia. Mas quem são os menosprezados e perseguidos hoje? Quem são aqueles a quem Jesus acolheria e diria, o meu reino é deles? E eles não vão só entrar, eles vão ministrar. E eu me arrepio porque isso é cumprimento profético. Os rejeitados não vão só entrar no templo, eles vão pregar no templo.
Porque essa é a graça que Jesus prega. Essa é a graça que ele vive. Agora, não é uma graça fácil, ela tem um preço. Sabe qual é o preço? O preço de ser odiado, de ser perseguido. É esse o preço que Jesus pagou. Em última instância, esse evangelho que ele pregou e viveu, acolhendo e incluindo radicalmente o evangelho da graça pura, é aquilo que transtorna a cabeça dos líderes religiosos, romanos, de todo mundo, e leva Jesus à morte. Nós, ao vivermos e experimentarmos essa graça radical de Cristo, essa graça pura e plena de Cristo, a gente precisa ir além dos nossos preconceitos, porque é só essa graça que pode libertar a gente de verdade. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, essa graça é difícil. Essa graça desafia a gente em inúmeros sentidos. Mas quando a gente lê a Bíblia, não desafia somente a hoje, desafiou todo mundo. Ao longo da história, no Antigo e no Novo Testamento. O teu próprio Filho Jesus Cristo foi perseguido, foi odiado, foi morto por pregar uma graça que nos liberta dos nossos preconceitos, da nossa arrogância e da nossa violência. Uma graça que inclui radicalmente aqueles que nós, que nos julgamos detentores da verdade, excluímos e alijamos do processo de convivência em comunidade religiosa de fé. Por favor, Senhor, nos liberte das imposições que nós mesmos criamos. E nos ajude, Senhor, a vivermos a experiência plena da graça. Te imploramos isso em nome de Cristo. Amém. Livre sou da
liberto, liberto, livre sou. Vamos ficar de pé para a gente se abençoar, se você quiser. Levante seus braços. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Valeu, um abraço e até semana que vem.